Deixa para o próximo culto. A irmã Kita vai cantar, vai. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro, na carta. Os irmãos já sabem onde é, né? Hoje nós vamos ver, a partir de Filipenses, nós vamos tratar do versículo 4 até o versículo 9, tá? Porque aí amanhã nós concluímos esse tratado. Os irmãos já encontraram Filipenses capítulo 4, o último capítulo, versículo de número 4. Nós vamos ler do 4 até o 9, para a gente terminar. Essa carta, Paulo, ele escreveu para a igreja de Filipe, a igreja que ele amava muito, graças a Deus. Eu acho até bonito o relacionamento de Paulo com essa igreja, embora ele não estivesse lá, não iria lá, mas foi uma igreja que ele fundou na sua segunda viagem, depois do ano 50, depois de Cristo, 51, fundou essa igreja numa viagem missionária. Foi a primeira igreja fundada na Europa, depois, quando Paulo fez a segunda viagem. E aí, 10 anos depois, ele sendo prisioneiro, ao dispor de César, e como preso de César, ele tinha liberdade para ficar preso em uma casa alugada, prisão domiciliar. E ele ficava em uma casa sem poder sair de casa, mas a guarda de César ficava lá e revezava os turnos. Ele não podia sair de casa, mas também não estava numa cadeia, estava preso em casa. Aí ele escreve esse tratado para essa cidade, para essa igreja amada. Nós vamos tratar do versículo 4 para frente, porque os versículos para trás, os 3 primeiros, é só cumprimentos e manifestação de alegria. Ele chega a chamar essa igreja aqui de alegria e de coroa. Alegria e coroa. O versículo 4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Amém? Amém? Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não esteja ansiosos por coisa alguma, antes a vossa petição sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa alma, vosso coração, vossos sentimentos em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Amém. Porque também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nesse momento, lemos a Tua palavra, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, o bondoso Espírito, nos prepare, Senhor, para ouvir a Tua palavra, entender, no nome de Jesus. O mesmo Espírito que lá atrás, no período de Paulo, inspirava o apóstolo, revelava o apóstolo, dava-lhe autorização para escrever. O mesmo Espírito tem liberdade em nossa vida para nos dar a compreensão do texto. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, o que me alegra muito em ler e estudar a palavra de Deus é que nenhum livro nós podemos ler sentado ao lado daquele que é autor do livro. Mas a palavra de Deus nós podemos ver e estar próximo daquele que escreveu. Amém? Aquele que deu a inspiração, aquele que revelou. Aqui Paulo ele inicia no versículo 4, dando, irmãos, uma regra básica, uma ordem à igreja, mostrando à igreja que
você não precisa de fatores externos para se regozijar. Regozijar é algo que vai além de uma alegria, é algo que vai além de um momento de euforia, resultado de uma coisa boa. Acontece uma coisa boa e nós fazemos o quê? Nos alegramos. Acontece uma coisa ruim e nós nos entristecemos. Mas aqui o apóstolo Paulo dá uma palavra que nós não devemos estar associando a nossa alegria às coisas que se sucedem, porque durante a vida acontece muita coisa. Ele diz assim: irmãos, regozijai-vos no Senhor. A alegria do crente tem que ser no Senhor. Amém? A alegria do crente tem que ser no Senhor. Ele diz assim: a alegria do Senhor, a nossa força é. Amém? A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor. Sabe, irmãos, a alegria do Senhor é o Senhor estar alegre. Não é nós fazer graça para Ele rir, é Ele estar alegre. A alegria do Senhor, Ele distribui, Ele nos dá. A alegria do Senhor nos dá ânimo, nos dá força. Aqui, com certeza, tem vários irmãos que têm problema. Todos têm problema, nós já somos adultos e adultos têm problema. Mas a nossa alegria, o nosso regozijo, ele não deve estar associado aos acontecimentos diários. É uma atitude racional, inteligente, daquele que conheceu a Deus e aceitou os desígnios do Senhor para a sua vida. Eu estou sentindo falta das crianças. Hoje não tem um menino, rapaz. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Será que foram arrebatados, meu pai? Não foi não que nós estamos aqui, né? Então, irmãos, quando Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor, já era uma ordem, já era para ser obedecido, mas ele acha que está pouco e ele vai e faz o quê? Ele repete: outra vez vos digo. Ele enfatiza: outra vez vos digo. Aconteceu uma coisa ruim, irmãos, mesmo com essa coisa ruim, vamos nos regozijar no Senhor. Eu acho isso tão bonito. Por exemplo, nós lemos aqui recentemente em Romanos capítulo 8, versículo 28, quando Paulo, ele escrevendo aqueles irmãos, ele diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E se a gente associar nossa alegria somente a coisa boa, nós não estamos aceitando o que a Bíblia diz. É todas as coisas, coisa boa, coisa ruim, mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E agora Paulo diz assim: olha, regozijai-vos no Senhor. Paulo, ele está onde? Ele está preso em uma casa à disposição das autoridades para ser julgado, sem saber se vai ser absolvido, sem saber se vai ser condenado. De fato foi liberado, foi absolvido, mas ele não sabia. E lá mesmo, nessa condição de preso, ele estava dizendo assim: irmãos, regozijai-vos no Senhor. Privado da liberdade de ir e vir, privado da liberdade de sair de casa, mas ele dizia: regozijai-vos no Senhor. Diz assim: mas tu está preso, Paulo, isso é uma coisa ruim. Aí ele escreve no capítulo 8, versículo 31, ele diz assim: ó, mas que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode privar a liberdade de ir e vir, mas não priva a liberdade com Deus. Tem um contato direto com o Senhor. Amém? No versículo seguinte, no versículo número 5, diz: seja a vossa equidade notória, as pessoas percebam o teu modo de viver. Cante desesperado, sem paz, procurando enriquecer. O que é equidade aqui? É aqueles que se conformaram com menos do que aquilo que merece. Amém? É a pessoa que não está desesperado, ele está confiando em Deus. E Paulo dizia isso, ele diz: olha, em Cristo nós podemos todas as coisas. Em Cristo, ele, Paulo, diz assim, que estava apto a tanto ter muito como não ter. E nisso ele dizia: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém?
posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Seja a vossa equidade, a tranquilidade, a serenidade do crente. Eu não tenho muito, mas o Senhor nunca deixou faltar. Perto está o Senhor. Estamos aqui nos referindo ao arrebatamento, está próximo. Para que querer tanta coisa? Tudo vai ficar. Ter uma vida de paz, comunhão com o Senhor, regozijando na presença de Deus, aceitando os desígnios do Senhor, se alegrando com Ele. Amém? Tem um versículo em Salmos, agora eu não me lembro, Salmos 37, diz assim: alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É o 37, não é? Eu não gosto muito de perder as referências, mas a mente falha, estou ficando velho já. Alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Irmãos, e o que é alegrar do Senhor? Alegra-te do Senhor. 37,4, é o versículo que eu sabia que era o 4, mas não tinha certeza, era do 37. Alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que é alegrar do Senhor? Porque a alegria do Senhor, nossa força é. Agora, tu, alegra-te do Senhor. É aceitar os desígnios do Senhor, mesmo sem entender, entendendo tu que Ele não precisa te dar satisfação. Aceitar os desígnios do Senhor, sabendo que todas as coisas contribuem. Uma doença feia, um câncer. Meu Deus, meu pai está com essa doença. Estamos orando igual gente doido, orando, lendo a Bíblia, e a família toda se reunindo para orar. Depois dessa descoberta, o nego se consagrou muito mais, porque toda a vida fomos crentes. Todas as coisas, irmão, quando acontece uma coisa ruim, o crente corre para orar. E às vezes não ora quando está tudo bem. Por isso que Deus permite essas coisas para a gente ir se moldando, aceitando a palavra, confiando na palavra. Porque, irmãos, se nós não nos associarmos à palavra de Deus para entender o caminho de Deus, aceitar o caminho de Deus, viver o que é a palavra, a gente fica a vida toda sendo religioso. Mas não deixa a palavra fazer as mudanças que é necessário. Se a palavra não nos produzir mudança, está sendo inútil a nossa disposição para a vida religiosa. Amém? Amém. O versículo seguinte é o versículo de número 6. E diz o quê? Não sejais antes das vossas pessoas sejam conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Amém? Então, Paulo ele coloca para os irmãos, ele envia lá para a igreja, uma igreja, irmãos, que era uma igreja boa. Não vai ter nenhuma repreensão dura de Paulo para essa igreja. Essa igreja ela vai receber elogio, reconhecimento, ela vai receber declarações de amor, como nesse texto Paulo refere para essa igreja como a minha alegria. Olha, eu tenho alegria em pensar nessa igreja. Eu já não estou mais aí, mas eu já passei por aí. A minha alegria. Isso é bom demais, uma igreja que trata um pastor tão bem que quando ele vai embora, ele diz assim: rapaz, eu pastorei um tempo uma igreja. Eita, igreja boa. Eu vou escrever para aqueles irmãos. Agora não precisa, né, escrever uma carta e mandar. A gente manda uma mensagem pelo WhatsApp. Ei, irmão, muito bom. Esses dias a missionária Sueli mandou uma mensagem e a gente passou lá no templo. Ela disse assim: meus irmãos, aí no Estreito, Deus nos abençoou muito. Nós fomos muito abençoados por Deus e pela igreja do Estreito. Vocês viram, não viram? Alguém viu? Isso é uma coisa de Deus. Paulo está fazendo isso para a igreja de Filipe, mandando essa mensagem para a igreja de Filipe. Irmãos, foi muito bom estar aí com vocês. Agora no versículo 6, aqui Paulo diz assim, ó: não estejais inquietos. Mesmo em uma igreja boa, onde os crentes são bons, onde os crentes cuidam do pastor, vive bem o evangelho, uma igreja missionária, assim mesmo,